Olá traders, Vini Lang aqui. Eu vou fazer uma análise da STEX, que é um dos gráficos que está com a tendência mais clara de alta, tá? E então, basicamente nesse análise vou passar pontos que ela pode chegar, tá? Pensando um pouco mais longo prazo e suportes também do curto prazo e de um prazo, digamos assim, um pouco maior para a gente ter de base, pensando aí em se posicionar de acordo com a tendência, beleza? Então, se inscreva no canal, deixa o like para não perder mais análises e vídeos como esse aqui. Bom, stacks. Então, primeiramente, claramente uma tendência de alta, tá? Aqui no semanal. Então, a gente pegar aqui desde que ela iniciou, tá? Eu estou considerando basicamente isso aqui um 2, tá? A gente está na 3, tá? Só para ter uma base de que o cenário principal é um cenário bullish. Aqui 2, a gente está na 3. Vou colocar aqui já onde que essa 3 poderia chegar, só para deixar vocês mais bullish ainda. Às vezes eu duvido, sinceramente, às vezes eu duvido, tá? Chegar em 20 mil, não sei. Por isso que eu digo que os suportes e as resistências mais próximas ao preço, elas são mais confiáveis, tá? Que pode ser, né? A gente não sabemos o dia de amanhã. Mas o que eu quero dizer é que, enfim, um cenário bullish, tá? Desde 2023 aqui a gente tem algo um pouco mais claro, assim, para diminuir o tempo gráfico e olhar, tá? Vou até apagar isso aqui porque vai que vocês deem a win aí de ver isso aí. Não, ninguém mais nem olha o mercado, só compra stacks e espera 5 anos. Enfim, desde janeiro, então, vamos dar uma olhada aqui. Desde o fundo, tá? Desde esse fundo aqui, que foi basicamente depois do movimento corretivo, né? O fundo formado aqui, o fundo do bear market, em meados aí de 2022. E desde esse fundo, então, a gente tem provavelmente uma onda 1, uma onda 2, a gente está na 3, tá? Então na 3 da 3. Então, claramente aqui a gente consegue ver 5 ondas de impulsão, tá? Não vou fazer microcontagem, se vocês quiserem, vocês podem fazer, vão achar. Aqui, da mesma forma, temos um movimento corretivo, então também aqui vocês vão encontrar os cenários principais. A gente tem aqui esse movimento corretivo indo até regiões aqui de Fibonacci, tá? Então bem bonitinho, volume decrescente. Quando a gente começa a ter a nova onda de impulsão, a gente tem aí o volume crescente, então muito claro essa questão, né? Volumes maiores na tendência, volumes menores na correção, armadilhas, né? Que é a cereja do bolo no movimento corretivo, antes da gente ter um movimento impulsivo. E nesse cenário, então, tá, né, para essa onda 3, a gente também vou colocar outro aqui, que é essa aqui. A gente teria talvez aqui possíveis alvos nessa região dos 2,60. Eu vou deixar marcado, tá? Por quê? Porque pode confundir esse tanto de risco. Então, onde é que estamos? 1, 2, a gente está na 3, tá? Dentro dessa 3, então, aqui, tá, a gente tem também 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então, a gente pode ter aqui 2, 4, 5, tá? Eu vou colocar amarelo aqui. Amarelo. Tá? Inclusive comentem aí se vocês acham que tá bom o número aqui, se não tá muito pequeno, e a cor, que eu posso colocar qualquer outra cor. Às vezes eu fico na dúvida se dá para enxergar ou não de forma clara, tá? Então comentem aí, por gentileza. Então é um movimento corretivo, tá? Tem basicamente dois cenários possíveis que seriam, tá? Um que a gente tem esse ciclo de alta aqui, 1, 2, 3, 4, 5, a gente está numa onda B aqui apenas, tá? Porque se a gente pegar aqui a correção, a gente consegue ver que meio que chegou em 1.382, tá? Que é um ponto em que a onda B ela pode vir a chegar quando a gente tem, por exemplo, um B maior e um C.
Então vai ficar uma bagunça, tá? Se isso for verdade. E então, basicamente tem dois cenários, tá? Nesse cenário aqui em que isso, no caso, pode ocorrer, tá? Que seria essa B, a gente teria esses suportes aqui, tá? Então, seria esses pontos de fibo relevante. Então, podem ver que desde essa região aqui dos 94 até os 68, tá? Então, pensando no diário. 64, 68. Aqui, nessa região. É o cenário mais provável? Sinceramente, não, tá? Mas o que a gente precisa fazer para chegar nesse cenário que não é o mais provável? Perder os suportes do cenário de curto prazo, tá? Então vou traçar essa LTA aqui, vou colocar rosa, porque rosa destaca no preto. É assim mesmo. E qual que é um cenário, digamos assim, que pode ter acontecido já, que, digamos assim, talvez seja um cenário ainda mais bullish, tá? O cenário é que, então, desse fundo aqui, a gente já fez aqui um, e essa aqui foi a 2, tá? E a gente estaria na 3 agora. Então, lembrando, são os dois possíveis cenários, tá? A gente tá ou a gente já fez, no caso, a 2 aqui, ou isso aqui é só um A, B, para daí fazer um C. Tá? Por quê que isso aqui, digamos, não é tão... Foi só uma correçãozinha, né? Não foi algo assim, uma correção mais complexa, assim, com um tempo maior e tal. Então, tem espaço para esses dois cenários, digamos assim. Considerando isso, então, a gente tem esse fundo aqui como um fundo importante, tá? E dentro desse fundo aqui, a gente também ali conseguiria ver aqui uma correção, tá? Então, qual que é o cenário base? O cenário base é o seguinte: se perder os 95, a gente vai conseguir ver um movimento corretivo maior desde aqui, tá? Então, é até ruim de operar, né? Porque resumindo, dos 1,25 a 50 centavos é suporte, né? Não, basicamente isso. Mas qual que é a estratégia por trás, tá? A estratégia por trás, como eu sempre digo, os suportes que estão mais próximos ao preço, eles são mais importantes, tá? Então, o que é o cenário aqui que eu colocaria para pensar em operação? Eu colocaria o cenário mais bullish primeiro, tá? Então, que é esse aqui, tá? Então, nesse cenário aqui, a gente tem uma buy zone aqui nessa região, tá? O que pode dar uma excelente operação, o stop curtinho aqui. A gente anula esse cenário aqui e a gente pensa, no caso, nessa extensão aqui. Então, a gente vai pegar, medir essa extensão aqui para ver alvos e tentar achar uma confluência com essa extensão aqui. Tá? E a gente vai conseguir ver alvos, a gente tem um ponto de stop claro para uma boa relação risco-retorno. Tá? Então, como eu falei, nesse cenário o preço poderia chegar até essas regiões aqui, 2,60, 2,40. Tá? Então, eu sempre tomo com um cenário base o que está mais próximo ao preço, e aí se eu tomar um stop, eu penso em outro cenário. Tá? Então, a gente já está aqui, se a gente considerar esse ABC corretivo em pontos que o preço deveria segurar, tá? Topo anterior e 161 de Fibo, então a gente pode ter, digamos, uma subida a partir daqui, o que seria não seria tão claro, tá? Porque a gente não corrigiu nem no 0382, tá? Então seria basicamente aqui o 0,23, tá? E nesse caso, então, a gente teria que operar a favor da tendência. Então, onde que seria isso? Nesse rompimento aqui. Tá? Então, pensando em trade, resumindo, aqui, então rompeu aqui, esse reteste busca os 2,60, tá? Trade 1, aqui, top aqui, alvo aqui. Trade 2, corrige
pontos de Fibo, tanto para invalidação, alvo, tá? Toma o stop diário, Fibonacci daqui, pontos de Fibo, aqui, tá? Então tem essas três possibilidades, tá? E as três são bem válidas na minha visão, tá? As três são bem válidas, as três são bullish, tá? Por quê? Porque no mensal a gente tá bullish. A questão é, no mensal a maior probabilidade é subir assim, sem nenhuma dúvida, digamos assim, tá? Mas, como ela tá bem volátil, né? Qual é o melhor ponto de compra? Então a gente pode ter uma compra aqui no 4 horas, aqui nos 1,54, no 1 hora, meia hora, e no diário aqui a gente pode ter mais abaixo aqui nessa região de 75, tá? Então esse é o cenário base para stacks e é isso, tá? Provavelmente o trade mais fácil de fazer esse rompimento aqui, mas esse aqui é o melhor pensando em relação a esse corretor. Então aqui a gente tem 7, aqui a gente tem 6, quase a mesma coisa, né? Então tem essas duas possibilidades de trade aqui na stacks, são as duas que eu mais encaro como provável, tá? Então é isso, até o próximo vídeo.